Seja bem-vindo a mais um Falar Informal. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, um tema que continua na ordem do dia e que vamos, com 3 especialistas, debater aqui no Falar Informal de hoje. Passando a apresentações, comigo tenho o Dr. Eduardo Carqueja, Presidente da Delegação Regional Norte da Ordem dos Psicólogos, Doutora Esther Mesquita, técnica no Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro, e Ana Rita Bastos, socióloga. Muito obrigada a todos por estarem aqui. E vamos começar então, talvez por identificar, com a ajuda do Dr. Eduardo, o que é considerado violência contra a pessoa idosa e quais são os diferentes tipos de violência que podem exercer sobre os idosos. Muito obrigado pelo convite. De facto, a violência pode ser vista de várias perspectivas. Falámos provavelmente muito da violência física, que é uma mais visível até pela sua densidade, mas temos naturalmente que ter aqui em conta a violência psicológica, a violência económica, a violência digital, que muitas das vezes hoje em dia ainda tem pouca transposição para a prática, que são muitos dos modelos digitais e que hoje parece que vão chegar a toda a gente, deixam uma margem muito grande de info-excluídos. E isto é muito importante, abrirmos esta perspectiva que, de facto, a violência física sobre os idosos, os maus tratos que muitas das vezes são relatados e visíveis através dos órgãos de comunicação social, têm aqui um peso muito grande. Mas aquela violência do dia-a-dia, a pressão que se fazem com estes idosos, ao ponto de muitos deles sentirem na pele que estão a ser um fardo para a própria família, que nos leva muitas das vezes, e numa dimensão já no limite, até em algumas circunstâncias a pedidos de eutanásia, porque efetivamente o sofrimento que a pessoa vive, muitas das vezes transborda de uma forma muito visível para as pessoas que vivem à volta. E se eu sinto que estou aqui a provocar dano na pessoa, e estamos aqui a falar não de dano físico, mas de dano psicológico, dano social, que muitas das vezes tem aqui também um impacto muito grande, há aqui uma variabilidade tremenda de violência que efetivamente acontece nas pessoas com mais idade. E isto é algo que deve pensar, e é muito bom vermos aqui pessoas de várias áreas a pensar sobre isto, porque efetivamente isto é uma problemática da sociedade. Nós, quando construímos uma cidade, por exemplo, podemos estar a fazer violência sobre os mais velhos quando construímos um edifício com 3 pisos sem elevador, por exemplo, em que as pessoas, à partida, já vão ter aqui uma dificuldade de acessibilidade maior. Quando temos, por exemplo, ruas sem passeios, por exemplo, estamos a fazer uma violência para os mais idosos, não é aquela violência física, não é, mas psicológica, mas é uma violência relacional, em que a pessoa fica em casa e nós sabemos, eu trabalho num hospital que diariamente lidamos com pessoas em fim de vida e idosos, e que muitos deles não saem de casa porque, efetivamente, hoje ainda, em pleno século XXI, não têm condições mínimas para lhe transportarem, por exemplo, uma cadeira de rodas. Portanto, há aqui várias dimensões. E é muito bom podermos abordar isto nestas áreas mais alargadas. É bom. Obrigado por esta oportunidade. Esther, na sua perspectiva, também eu encontro um bocadinho desta pergunta. O que é que para si é considerada violência contra o idoso? Violência contra o idoso pode, e muito bem como falou aqui o doutor, a gente quando pensa em violência, pensamos logo na agressão, pensamos logo na agressão verbal. E é muito mais para além do que isso, não é? A agressão de omitir cuidados, não é? Necessários na altura. Pensamos também o negar o acesso à medicação, o acesso até ao próprio dinheiro, não é? O agressor, por norma, quer tomar conta daquilo que não é dele, do dinheiro. Por exemplo, da privacidade, de achar que nós podemos entrar num local, no quarto, e sem bater à porta, estamos a privar da intimidade. Eu estou a falar um bocadinho mais no meu contexto institucional, não é? Que
pronto, a forma como nós falamos, a forma quando nos pedem para ir à casa de banho e não levamos. Isso é uma forma também de violência, não é? E psicológica também contra os idosos. Sendo a Esther trabalhando no centro paroquial e estando a lidar diariamente com idosos, suponho, que sinais é que devemos ter em atenção de um idoso que está a sofrer de violência? Que sinais é que eles podem nos dar para estarmos mais atentos? Às vezes é difícil quando nós dizermos que alguém está a sofrer violência. Primeiro nós temos que ter algum conhecimento do que é que são esses sinais, não é? Que sinais podem ser esses? Mas até esses sinais podem não ser verdadeiros sem uma avaliação, não é? Por exemplo, nós podemos achar que um idoso chega, tem um hematoma, não é? Mas esse hematoma pode ser agressão, mas pode ser uma queda, porque os idosos caem, não é? Pronto, com muita supervisão isso acontece. Portanto, é preciso fazer uma análise muito concreta. Pronto, por exemplo, eles podem se isolar, um idoso que sofre violência pode se isolar, pode ter mudanças de humor drásticas. Pronto, e depois também há outras doenças né, ser hipertensa, o nervosismo fora do normal. Pronto, sim, por aí. Muitas outras coisas. Muito obrigada, Esther. Eu passava aqui também a palavra à Ana Rita e fazia-lhe neste seguimento também dos sinais, como socióloga, quais são os sinais que nós podemos identificar. É difícil realmente, pelo que a Esther diz, devido a problemas de saúde, identificar nos idosos esta violência. Exatamente. Dentro da questão dos tipos de violência, não é? Se pensarmos nas questões mais de negligência e de abandono, conseguimos também perceber alguns sinais. Falou-se aqui um bocadinho na questão de como falamos com os idosos e acho que há uma certa infantilização, uma tendência para falar com os idosos de uma forma todas essas pequenas violências que eu penso que até podemos dizer que são violências já normalizadas, porque muitas vezes nem nos apercebemos. Todas essas violências eu acho que acabam por contribuir para que o idoso se sinta desvalorizado, se sinta, portanto, até negligenciado, não é? Porque até a questão às vezes e já conversei com idosos que me transmitiam isso, muitas vezes os idosos chegam a uma consulta médica e o médico fala com eles num tom muito alto. Portanto, partindo do princípio que eles ouvem mal. E muitas vezes eles próprios respondem: olha, doutor, pode falar comigo baixinho que eu ouço bem. Portanto, todas estas pequenas violências contribuem para que o idoso tenha mesmo impacto na autoestima do idoso que se vai sentindo aos poucos desvalorizado. E depois lá está essa sensação que se falou há pouco de que se torna um peso, não é? De que se torna um fardo muitas vezes para a família ou para quem cuida. Há ali uma mistura muito grande de sentimentos que depois se manifestam em sintomas físicos, portanto, muitas vezes em perda de apetite, as tais mudanças de humor, mudança de comportamento, portanto, aquilo que aconteceria também connosco, mesmo não estando na condição do idoso. Portanto, temos de ter em conta todo esse lado emocional do idoso que dia a dia se vai ressentindo desta desvalorização, não ouvir às vezes a opinião ou não ouvir até ao fim. Portanto, há essa infantilização e eu acho que isso tem um impacto muito, muito grande nos idosos e a partir daí poderemos identificar mesmo alguns sinais. Essa tristeza, pessoas que seriam mais interventivas e que deixam de falar porque não querem incomodar ou porque acham que a sua opinião não vai ser válida ou porque não a deixam sequer terminar a opinião, porque há essa infantilização. Portanto, agora estamos a cuidar de ti e, portanto, tu agora vais fazer aquilo que... E isso vai-se refletir depois nesse comportamento mais apático, se calhar, mais, não é? O não vale a pena falar. E esses sinais, para quem puder observar, são visíveis no comportamento dos idosos. Sim. Precisamente. Eduardo, voltava a si e perguntava-lhe que impactos psicológicos
é que podem ter os idosos que sofrem de violência? Antes de mais, eu gostaria só até de pôr-nos aqui a pensar, quando nós falamos do idoso e quando nós fazemos um desenho, se tivéssemos que fazer um desenho das várias etapas desenvolvimentais da nossa vida, desde que nascemos, não é? Normalmente vem o bebê e por aí fora, como é que é desenhada a imagem do idoso? De bengala, curvado, portanto, isso já é sinal que o idoso já está naquela condição. A figura de um adulto mais velho é sempre caricaturizada de uma forma constante de alguém que já dependente, pelo menos com uma bengala, não é? Isto leva logo que se parta para lidar com estas pessoas como se elas já estivessem todas naquela condição. E então é fundamental nós vermos que esta importância psicológica que muitas das vezes emerge desta violência leva a que, efetivamente, em algumas circunstâncias, por exemplo, se desvalorize a tristeza, que sendo mais do que tristeza, sendo um quadro depressivo, não seja tratado como tal. É idoso, não tem ambição na vida, tem pouco interesse, também não tem nada a fazer, portanto é normal que esteja triste. Não, muitas vezes está depressivo, nem sequer tem forças para poder interagir. Depois, repare, todas estas interações que no decorrer da vida nós vamos ter, que importância é que hoje as pessoas têm. Reparem, e é muito interessante, nós ouvemos idosos muito conotados com muita dependência, quase, e temos aqui esta colega da área mais social. É uma sociedade pouco cuidadosa e pouco séria quando temos, de facto, este olhar para as pessoas idosas na sua plenitude das várias dimensões. Quando nós vemos, por exemplo, as ERPs, as condições que têm, eu acho que se nós, esta dimensão mais social da nossa sociedade, em que os idosos estão muito rotulados e muito conectados com esta parte da vida, é importantíssima de ser vista de uma forma... Ou nós temos que mudar o paradigma, ou continuaremos sempre a maltratar os idosos. E temos aqui uma dimensão que é fundamental. O respeito das pessoas ao nascer não é o mesmo do respeito das pessoas ao morrer. Repare, e isto é extremamente importante ser refletido, que dignidade dou eu a uma criança que nasce, e muito bem, se calhar mais tempo para os pais estarem com a criança, e que dignidade dou eu ao cuidador, por exemplo, ao próprio idoso, porque reparem, se eu, idoso, não tenho suporte, se eu sinto que sou aqui um estorvo, então de facto eu vou ter dificuldades reativas, não só com a idade, mas também com a percepção que eu tenho de impacto nos meus familiares ou nos meus cuidadores. Isto leva a que não só eu tenha fenómenos psicológicos depressivos, mas também que a minha autoestima esteja diminuída. E que depois, como eu tenho pouca autoestima e este isolamento, muitas das vezes este embutamento que eu tenho de não ser contributivo nos diálogos, porque até atravesso a passadeira mais devagar e aquele sinal de passadeira está muito rápido, porque é feito para crianças ou para adultos que têm mobilidade maior, não está preparado uma vez mais para mim. Então eu também me sinto mais isolado, não é? Eu vou ter com os meus amigos, mas eles, eu tenho 4 passadeiras, tenho 4 ruas, não sei o que, demora muito tempo, tenho desníveis acentuados. Isto por um lado. E por outro lado é importante que também as pessoas que interagem com estas pessoas em determinada altura da vida, numa altura mais sénior, mais avançada da idade, sejam primeiro reconhecidas no que fazem e, ao mesmo tempo, sendo reconhecidas, exigir competências para o que fazem. O que nós temos, se vocês virem, e aqui a colega que trabalha nestas áreas provavelmente tem essa experiência, nós temos, de facto, pessoas mal preparadas, tecnicamente, mal preparadas humanamente, que também tem que ser dito, e isto tem que ter estas palavras, e que maltratam as pessoas que necessitam de todos estes cuidados. E isto, há anos atrás, fecharam-se blocos de parto, e estamos outra vez a fechar, e maternidades, porque efetivamente não tinham competências científicas para poder acolher as pessoas que chegavam ao mundo. Nunca vi, não é, hospitais a fecharem, por exemplo, que os doentes morrem mal, não é, porque não têm, pondo isto já na parte final da vida. Mas temos muita dificuldade em ver estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados,
com pessoas remuneradamente, devidamente pagas, porque é isto, porque já diz o povo português, tal dinheirito, tal trabalhito. Portanto, e isto não pode fugir desta equação. Ou seja, mais uma vez, a dimensão sociológica tem aqui um peso fundamental. E eu gostaria de ver nestas equipas sociólogos a trabalhar na construção de uma nova mentalidade. Nós falamos muito daquilo que é a dimensão psicológica. Eu, como psicólogo, naturalmente fico muito contente com isso, mas sinto-me sempre incompetente, porque os sociólogos, os antropólogos, por exemplo, são pessoas fundamentais no pensar este caminho. E ainda bem que temos aqui uma socióloga. Eu fiquei muito contente quando soube, porque efetivamente isto tem que ser pensado desta forma. Não é só de uma área, porque nós não somos só uma área, somos mais do que isto. Ana, já agora, como socióloga e falando aqui das palavras do Eduardo, o que é que poderá ser feito? É verdade que, em termos sociais e de paradigma social, também houve aqui uma alteração muito grande de há uns anos para cá. Enquanto que estamos a falar de um modelo de família que se alterou completamente, modelos de trabalho que se alteraram completamente, estamos em plena altura de globalização, em que há, efetivamente, a família, houve mudanças sociais e familiares imensas. E o contexto social, como mudou, e o familiar, é importante que haja um acompanhamento, porque as exigências do mercado de trabalho são tamanhas que estamos a falar de uma altura, arrisco-me a dizer, em que a família vai ficando gradativamente para um segundo plano, digamos assim. E há aqui uma sociedade em que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato e tudo é muito competitivo e tudo é muito cada vez mais individual. As famílias são cada vez mais pequenas e, portanto, há aqui muitas mudanças e acaba por ficar aqui, o cuidado ao idoso acaba por ficar aqui completamente perdido, porque o que acontece agora é que, efetivamente, as famílias, os filhos, quando percebem que os pais... E é muito difícil para um filho assistir ao envelhecimento dos pais que cuidaram dele. Isto tem aqui uma série, não é? E tem aqui uma série de questões que são muito complexas, porque e eu já conheço situações e já ouvi pessoas que dizem mesmo, é muito difícil, eu não consigo, e já tive pessoas que me desabafaram e que me disseram assim, eu hoje fui agressiva com a minha mãe, porque a minha mãe disse uma coisa que não fez sentido. E a minha mãe era a pessoa a quem eu recorria quando tinha uma dificuldade e um problema, e era a pessoa muito assertiva, e de repente a minha mãe diz-me coisas que não fazem sentido e eu não sei lidar com isso. Portanto, eu acredito que muitas pessoas até gostariam de cuidar, mas não sabem como fazê-lo. Há pessoas que têm efetivamente essa vontade e sentem-se completamente sozinhas e perdidas, quer em termos de respostas sociais, quer em termos de algum apoio, ficam sem saber o que fazer muitas vezes, porque até tem um idoso que até ainda é independente, ainda consegue fazer a sua vida, de repente há uma queda, é preciso rodear aquele idoso de uma série e as pessoas não sabem muitas vezes as respostas que têm, o que fazer, como fazer, efetivamente sentem que têm um problema na mão, e o problema na mão é uma mãe, ou é um pai, é muito complexo. E o ritmo, como disse muito bem, o ritmo de um idoso é um ritmo mais lento. É um ritmo que é preciso, não é só disponibilidade às vezes financeira, é preciso uma disponibilidade muito parecida com aquela que é necessária para uma criança, porque o ritmo da criança também é mais lento, a criança demora-se mais nas coisas porque está a descobri-las, e o idoso precisa muitas vezes desse abrandar, não é? Para que o possamos ouvir, para que o possamos escutar, para que possamos dar efetivamente essa atenção. Toda esta mudança na sociedade, estas famílias mais pequenas, estamos a falar de prédios com muitos apartamentos, com muitas famílias, pessoas que nem sequer conhecem o vizinho. O sentido de comunidade está a esvair-se, que é mesmo assim, é mesmo verdade. Estamos cada vez mais individualistas, saímos cada vez mais cedo de manhã para trabalhar, chegamos cada vez mais tarde. Muitas vezes nós falamos que não temos tempo para os filhos, que é um problema grave, não é? De os acompanhar, pensamos nas horas que eles passam na escola e não temos, mas também não temos tempo para os nossos pais. Muitas vezes para lhes fazer sequer uma visita, quando eles ainda estão independentes e bem. Quanto mais depois, quando de repente, não é? Muitas pessoas dizem, mas o que é que eu vou fazer? Eu não posso parar de trabalhar. O que é que eu vou fazer? E fica aquela sensação de eu tenho que resolver isto de alguma forma, rápida, porque é a dor de ver o nosso
pai, a nossa mãe, que não tem as mesmas faculdades que tinha, isso a precisar de nós para as coisas mais básicas, mais para levar à casa de banho, para muitas vezes pessoas que têm contacto com o corpo dos pais que já não via há muitos anos ou que nunca viu. Isso são coisas muito complexas que muitas pessoas simplesmente não conseguem lidar. É difícil e, portanto, esta alteração a mim preocupa-me na medida em que as pessoas ficam perdidas, sem apoio. E essas estruturas de apoio, que até não precisam de ser muito grandes, mas que sejam locais. Por exemplo, eu sei que existe o apoio domiciliário. Neste momento, os serviços de apoio domiciliário eu sei que estão a rebentar pelas costuras. O tempo é fazer a higiene e pouco mais. E muitas vezes, coisas às vezes básicas que podem ser ensinadas, ou até algum apoio ao cuidador que está, ao familiar que está com o idoso, dizer isto. Eu sei que é difícil sentir agora a sua mãe desta forma, porque acho que as pessoas se sentem realmente muito perdidas. As que querem lidar. Se calhar, e ao encontro do que aquilo que o Eduardo também falava, de que as pessoas não estão preparadas, ou bem preparadas, não é? Exatamente. Mesmo para quem cuida. Mesmo Mesmo profissionais exatamente, da área que exatamente. não estão bem preparadas. Há pessoas que não estão bem preparadas para isso. Esther, com base também na sua experiência, que respostas é que se pode dar a estas pessoas, no exemplo da Ana, que querem até ajudar e não sabem como fazê-lo, e também que recursos é que nós temos disponíveis ou apoios para ajudar os idosos que são vítimas de violência, que é isso também que estamos a falar aqui um bocadinho hoje. Na minha opinião, nós temos muito poucos recursos a todos os níveis. Há muitos, mas temos que pensar que a nossa população está muito envelhecida. E nós, os recursos que temos, e falando em instituições, ERPIs, centros de dia, apoios domiciliários, não são, por muitos que haja, não são suficientes para as necessidades. Eu acho que nós temos que alargar a visão de não só olharmos para o idoso, mas também olharmos para os cuidadores e arranjar formas estruturadas, apoios, pensar. Eu sei que já há algumas coisas pensadas, mas não é o suficiente, porque realmente as famílias precisam de nem que seja um abraço. Eu, quando comecei a trabalhar na instituição, o meu primeiro trabalho, eu sou animadora, o meu primeiro trabalho foi visitar os utentes do apoio domiciliário. E aqueles que viviam sozinhos, jogava damas, ou simplesmente conversávamos, mas tinha muitas famílias em que o utente era acamado, não é? E eu supostamente ia para o utente acamado, mas não. Eu passava a minha hora ou 2 horas, aquilo que eu tivesse disponível na altura, a falar com o cuidador, com quem cuidava, porque depois as pessoas são de fácil choro, porque estão desgastadas emocionalmente, fisicamente também, e depois está um cuidador que precisa de ser cuidado a cuidar de uma pessoa, portanto, e estão ali sozinhos. E quando era a minha visita uma vez por semana, era o auge da semana. Não é que fizesse alguma coisa de especial, às vezes nem falava, a pessoa estava ali a falar. Portanto, eu acho que devia de haver mais conversas com os cuidadores, mais ensino, preparação, formação, mais, sei lá, cafés onde as pessoas pudessem conhecer outros cuidadores e perceberem que a dificuldade dele é a dificuldade do outro, que não estão sozinhos, que podem ter alguém para ligar. Há muito pouca informação sobre isto, existem, mas há pouca informação, pouca divulgação. Eu acho que é uma lacuna muito grande e que se deve pensar seriamente, porque depois temos o cuidado e o cuidador para cuidar, e é o dobro da preocupação. Doutor Eduardo, que recursos e apoios é que as pessoas, ou onde é que eles podem procurar
esses apoios, o hospital poderá ser uma solução? Não, não, de todo. O hospital é só para as pessoas que efetivamente estão doentes ou numa atividade até preventiva. Não vejo o hospital. Com isto eu não dizer que não tenhamos muitas pessoas idosas, como temos outras pessoas novas no hospital. Agora, não é o hospital o local para termos essas pessoas, é a própria comunidade. Eu acho que isto é uma exigência, uma vez mais, social. E penso que aqui, uma vez mais, e até tendo em conta este modelo de descentralização que está agora a ser instituído, terá que ser por aí, terão que ser as autarquias, e nós temos visto que algumas autarquias têm, de facto, de uma forma séria, estar atentas àquilo que são as necessidades dos seus idosos. Nós estamos aqui a falar dos idosos, reparem, também nós, informando aqui o idoso que necessita de cuidados, não estamos a falar do idoso que também pode, na necessidade de cuidados, também pode ser vítima de violência, não é? Portanto, mas a partir daí se terá mais recursos para lidar com isto. E daí, se calhar, não irmos tanto por estes. Porque aqui são os mais frágeis, dos mais frágeis, os vulneráveis dos mais vulneráveis, não é? Em que a voz é muito pouco ouvida. Reparem, a mim choca-me muito este modelo social que embora seja, e reconhecidamente, muito melhor que há 20 anos atrás, temos que ser também realistas, mas até porque somos melhores, cada vez temos que ser melhores ainda. E tendo nós uma sociedade muito envelhecida, todos nós sabemos, é um dado, e que vai continuar envelhecida, ou temos pessoas a vir de fora para nos aumentar a taxa de natalidade e virem jovens, ou então continuaremos cada vez a ficar mais idosos. É uma realidade factual que temos de ter aqui em conta também esta outra dimensão, que às vezes se ouve, que é muito curioso, pois, mas a família é que devia estar aqui envolvida e tal, porque no tempo da minha avó, a família estava toda... Estamos a falar de coisas impossíveis. Estes modelos nunca mais vão ser, pelo menos, se calhar nestes 100, 200 anos, as famílias tradicionais, de ter a avó, os avós e os pais, tudo ali à volta. Isso não vai existir. Então temos que ser realistas, objetivos, e caminhar para aquilo que vão ser as necessidades reais destas pessoas. E as necessidades reais passam por, de facto, termos aqui, uma vez mais, cidades amigas das pessoas. Amigas, repare, os arquitetos terão que ter aqui um papel fundamental. As pessoas que pensam a cidade, como constroem, por exemplo, a habitação, é fundamental. Não chega a termos aqui instituições que se dedicam. Reparem, nós vemos muitas das vezes, e o apoio domiciliário para muitas pessoas é fundamental e é feito muitas das vezes de forma estoica. Mas muitas das vezes é um faz de conta, em que a pessoa vai lá, passa eu ia dizer um termo muito feio, passa um pano em cima daquela pessoa, vira de um lado, vira do outro, faz a cama e deixa ficar o pequeno almoço, o almoço e vai embora, porque tem não sei quantos mais. Isto é indigno. E aquela pessoa fica o dia todo sozinha. E podemos, mas ao menos tem de comer. Mas isto é a mesma coisa. Então vamos todos começar a trabalhar, dão-nos de comer, não dão dinheiro. E nós temos as nossas necessidades básicas alimentares atendidas. E isto não pode ser... E nós temos que ser sérios. Nós vivemos num Estado social muito subsídio-dependente e pouco estruturado nas dinâmicas assistenciais. E vejam, o rendimento mínimo é bom, é essencial para muitas pessoas e é fundamental, mas muitas outras pessoas só têm aquilo e vão ter aquilo durante anos, porque depois não há mudança para... Os bairros sociais são fundamentais para muitas pessoas, mas sempre deviam ser vistos numa dimensão transitória, mas para muitas pessoas são definitivos. Ou seja, há este acomodar. As instituições, nomeadamente as IPSS, devem ser vistas como empresas, como organizações, que devem dar lucro. E o lucro não é só dinheiro, é acrescentar valor ao que eu faço às pessoas com quem eu cuido e trato. Se eu não acrescento valor, se as pessoas são maltratadas, então esta empresa tem que fechar. Então, se eu acrescentar a isto, as IPSS têm prejuízo, ainda mais devem fechar. Porque não estão... Agora, nós vivemos sempre no coitadinho, pelo menos entre ter aqui ou ficar na rua. E se enquanto tivermos esta mentalidade de subsídio de dependência, e com isto não estou a dizer que há subsídios que são fundamentais para que as pessoas vivam. Não estou a dizer isto. Agora, nós vivemos sempre na falta de um planeamento e estamos sempre a gastar muito dinheiro porque são recursos pontuais. Enquanto não houver uma estratégia que vá dar continuidade a tudo isto, vamos ter IPSS que
cada dia que passa fazem um esforço tremendo para ter dinheiro para pagar aos seus funcionários e pagam mal, e volto a dizer isto, que isto é crítico, os técnicos que trabalham nas IPSS pagam mal, as tabelas são horríveis. Eu não posso exigir, querer comer carne do lombo quando pago a 5 euros o quilo a carne. Não posso. Está a ver? Fazendo esta metáfora, que não é a carne em si, se calhar podia falar de outra coisa, mas eu não posso exigir cuidados de excelência a pessoas que são tratadas e maltratadas e mal remuneradas. Enquanto isto não estiver, de facto, ao mesmo nível, iremos ter esta dificuldade, iremos ter maus tratos, iremos ter más práticas, iremos ter pessoas a sofrer. Ana, na sua visão, como é que se pode mudar esta mentalidade? Mudar mentalidades é muito difícil, realmente. Ou mudar o panorama como... O mais como fácil é Eduardo realmente estava... ir ao encontro do que estávamos a falar, que é ter o planeamento. Exato. Não pararmos ali no... lá está, melhor aqui do que... E haver sempre o passo seguinte, não é? As coisas estarem planeadas e, em termos de respostas, sabemos que as respostas não são suficientes, quer em termos de instituições, quer em termos até de técnicos, até de... Não é? Não são suficientes. Enquanto que antigamente, e por uma questão cultural mesmo, existia esse apoio da família que queira um bocadinho, estava instituído nas pessoas, que os mais velhos, não é? Cuidava-se dos mais velhos até eles morrerem e eles acabavam por morrer em casa, junto das famílias e portanto, muitas vezes em situações, até não, sem existir em grandes condições, mas era quase uma questão de honra, de orgulho, dizer eu cuidei dos meus pais até ao fim. Agora realmente sabemos que não é possível, que isso não acontece. Portanto, a sociedade é que tem que estar, lá está, preparada para apoiar as famílias na decisão que será, muitas vezes, olha, eu não consigo, não posso, não é? Ficar a cuidar dos meus pais. Que respostas é que eu tenho ao meu dispor? Não ser para a família também, muitas vezes, porque a família quer muitas vezes resolver e acho que muitas vezes até a própria família, sabendo que as condições não são as ideais, fecham um bocadinho os olhos a certas coisas que sabem que não são as ideais e esta luta tem que ser de toda a gente. Pelos nossos pais e também por nós, porque nós podemos questionar, ora bem, o que é que vai ser, não é? Chega uma altura da vida em que toda a gente pensa isso. O que é que vai ser depois de mim, não é? Muita gente até sofre um bocadinho com isso, porque começa a dizer, não, eu conheço pessoas que dizem, não, eu não quero ser um peso para os meus filhos, eu quero tratar já de ter uma solução para mim. E qual é essa solução? O que é que me espera? Ir para uma instituição onde vou ficar realmente, onde me tratam da minha higiene, me dão de comer e até há uma animação de vez em quando e vai lá alguém e faz. O que é que vai ser de mim, da minha vida, dos meus interesses, da minha parte social? Eu vou conviver ou vou estar o dia inteiro sentada num cadeirão a ver televisão? E, portanto, isto é uma luta nossa, é uma preocupação nossa, de toda a gente. Dos filhos que quererão o melhor para os pais, aqui estamos a ser um bocadinho do âmbito da violência, mas sim, dos filhos que quererão o melhor para os pais, e nós, porque nós somos os idosos. Nós somos estes idosos dos quais estamos agora a conversar e a falar. Estamos os idosos, nós somos os idosos. Como é que vão ser as respostas na minha altura ou quando eu chegar a uma idade em que vou precisar de ajuda? Porque não há problema em precisarmos de ajuda, não é? Muitos idosos têm esta resistência também, levam até ao fim, quase até ao limite às vezes, e há situações às vezes bem complexas, porque deixam-se estar, não querem ser das suas casas, sabemos que é assim, se calhar nós vamos ser assim também, porque todos nós queremos manter as nossas faculdades o mais intactas possíveis até ao fim, não é? E, portanto, nós somos esses idosos. Eu vou poder sair de casa e eu vou ter, não é? Eu vou poder estar com as minhas amigas, continuar a conversar com as minhas amigas, a juntar-me com as minhas amigas, não é? A tal resposta, as cidades estarem preparadas para as cadeiras de rodas, para as respostas humanas. Ou seja, eu posso ser um idoso que ainda não preciso, efetivamente, que me venham trazer a alimentação, mas eu posso ser uma idosa que precisa de ajuda para sair de casa, por exemplo, para ir
passear, para ir comprar alguma coisa que eu preciso, para ir, e eu sozinha não consigo, se eu não consigo já não vou ligar ao meu filho porque não quero incomodar, e portanto são tudo questões que se calhar com uma mudança séria nas políticas e na maneira como se pensam, nos idosos, em nós, não é? No que é que manter a dignidade o mais intacta possível nesse sentido, do estou cá para ajudar, não vim, lá está, fazer um mínimo, está aqui o almoço e olha, tenho que ir, que ainda tenho que ir a mais 20 casas hoje, não é? Haver uma resposta desse lado, perceber a situação, em termos locais, para ser uma coisa mais fácil, ter as tais equipas que possam, e situação a situação, adequar a resposta, não é? Eu sei que isto é um bocadinho utópico, parece um bocadinho utópico, mas acaba não sendo, porque depois, com este tipo de apoio, se calhar vai haver até na própria família uma dinâmica que se adapta, que, não é? Acho que é tudo uma questão mesmo de pensar, de planear, não resolver no imediato, penso rápido, aqui está resolvido, fazer as coisas com esse planeamento. Porque quem está a tomar estas decisões também será idoso e também precisará de respostas. E estamos naquela fase em que realmente quem tem menos recursos depois é quem acaba por sofrer mais, não é? E também temos muitas situações complicadas em que as pessoas dizem eu não posso, ou fico a tomar conta dos meus pais, eu não sei o que faço porque eu não consigo, não tenho respostas públicas, eu tenho que fazer o pagamento de um lar, e depois vemos situações muito complicadas de pessoas que têm que vender bens, entregar bens para ter uma resposta e muitas vezes é só para ter uma cama num quarto partilhado, com a alimentação garantida, lá está as necessidades básicas, mas sabemos até nas crianças, por estudos que já são feitos há muitos anos, que o afeto é mais importante que o alimento, não é? Há estudos feitos muito interessantes sobre isso. E no idoso não será diferente, portanto o idoso não é um ser que está ali para ser alimentado e muitas vezes dizemos está lá tão bem, limpinho, ouvimos tantas vezes isto que me faz imensa confusão, como se fosse um privilégio, não é? Olha, ele está lá muito bem, olha, limpinho, cheira sempre bem, está sempre... E o resto, não é? Não é? E, portanto, isto tem que ser tudo pensado nesta componente prática, lá está, ter a resposta, ter a higiene, ter as coisas. Mas o básico é mesmo isso, é o básico. E nós não somos, não é? Plantas. Que basta pôr até as plantas precisam de conversa com elas, não é verdade? Exatamente. Portanto, isto tem que ser mesmo pensado, com respostas adaptadas, eu penso, a cada realidade, com equipas que consigam dar este acompanhamento, efetivamente, nos locais, não é? Local. Esther, também partilha da opinião que as autarquias, as cidades, têm este peso na vida dos idosos e nas pessoas de quem os cuidam. É, claro que sim, que ainda hoje, nos dias de hoje, lá está, faz-se prédios, faz-se parques... Para crianças, para animais, não é? para mim, que consigo andar e ainda consigo saltar. Eu muitas vezes tenho certas dificuldades quando vou sair, não é? Eu tenho os meus utentes são muito dependentes, mas não por isso a gente não vai sair, é cadeiras de roda e tenho muitas dificuldades muitas vezes de os transportar, de ter acessos, às vezes tenho que deixar uns para trás e ir para a frente com outros e depois fica triste porque também queria ir se tivesse bons acessos. Claro que sim, isto tem que ser repensado e planeado e ensinado também. Eu tenho pensado muito nesta questão, não é só mudar mentalidades, é nós começarmos a ensinar também desde as crianças, não é? A pensar nestas coisas, a pensar no idoso. E o idoso não é só aquele que usa bengala, não é? Mas mais do que nunca temos idosos que são autónomos fisicamente, mas dependentes mentalmente. E nós devemos, eu acho que isto também tem que começar pela escola, pelos pequeninos, ensinar, porque eles um dia quando crescer, se forem com este ensino, já têm outra mentalidade, outra forma de ver, mas é preciso que estes adultos aqui saibam passar a mensagem, claro. Mas eu penso que
mentalidades podem-se mudar, é muito difícil, mas também deve-se investir no ensino das crianças para a cidadania, neste âmbito que estamos a falar, da violência do idoso, de promover mais encontros entre as crianças e os idosos, para que eles sejam mais sensíveis também a estas questões. Recentemente eu fui com um grupo de idosos no âmbito do teatro, nós temos uma aula de teatro, e esse grupo, grande parte desse grupo tem demência, então nós fizemos um teatro de fantoche, foi assim um desafio, e fomos à escola do meu filho, onde estavam todos os primeiros anos, e aquilo foi maravilhoso. Eu entretanto falei com os professores, que gostavam muito de fornecer um folheto sobre a demência. O meu filho sabe o que é, porque, claro, tem que saber, porque ele vai muitas vezes ao lar, ele fala muito com os idosos, mas nenhuma criança sabia o que era isto. Então, de forma muito básica, não é? Apropriada, foi a primeira semente sobre o que os idosos podem ter demência, o que é isto. Pronto, eu acho que se, em vez de haver textos, desculpem-me a expressão, parolos, como já li nos livros, não é? Devia-se pensar, o Ministério pensar nestas questões desde a infância. Agora vou lançar uma pergunta para fechar, e deixo a mesma pergunta para todos, que é: o que é que nós, enquanto indivíduos, em que é que nós podemos ajudar a prevenir a violência contra os idosos, que é isso que também estamos a falar aqui nesta mesa, e posso começar pelo Eduardo. O que é que nós, enquanto indivíduos, podemos ajudar a prevenir? Primeiro, assumir que isso é um problema de todos nós, que não é só o problema do idoso que está a ser vítima, e como tal devemos aqui fazer as diligências necessárias para que isso seja terminado e seja debelado. Depois, termos esta noção de que, efetivamente, a violência não é só a violência física nem psicológica. Há aqui vários níveis de violência, que pode ser a exclusão do pagamento, por exemplo, do contributo social que recebem da reforma, que agora vai só vir para o banco e eles têm que abrir uma conta, mas depois que já não vão buscar aos correios, não é? Porque quase isso já nem existe, mas e isso era uma tarefa importante, eles passavam horas lá, mas tinham tempo, não é? É para não ir para a fila, dizemos nós, não é? Que foi feito, eles assim não têm que ir para a fila, mas estão lá e estavam lá, conversavam, interagiam. Agora vão para uma coisa que nem chegam a ver, e depois têm que pedir a mais um filho ou mais alguém que pegue no multibanco e que use, e que depois o filho diz: já vais buscar mais dinheiro e tal. Isto é violência. Portanto, é eu ser o dono do dinheiro, mas não poder utilizar porque alguém me vai fazer crítica sobre isto. Portanto, há aqui pequenas coisas que são, às vezes, aparentemente usadas como ajudas, em que, efetivamente, podem não ter sido perguntadas aos idosos. Há uma bioeticista espanhola que se chama Adela Cortina, e que é fantástica. Ela diz: qualquer norma que seja instituída em função de alguém é fundamental, e só pode fazer norma objetiva e ser adequada se os afetados foram ouvidos. Eu pergunto se estes idosos, né, que hoje estamos aqui a conversar, nestas dimensões da vida do dia-a-dia, foram ouvidos, deram contributos, para, se calhar teve em debate público, não é? Teve em possibilidade das pessoas publicamente darem os seus contributos. Sim, online, todos, né, os idosos mais excluídos não conseguem, mas são esses que vão ter mais estas necessidades. Ou seja, estes níveis de violência, no fundo, passa pela cidadania que nós temos que exercer naquilo que é a proteção. E a proteção é ajudar as pessoas a ficarem protegidas, não é o paternalismo, não é fazer por eles, é ajudá-los a que eles possam fazer. Acho que isso compete a todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs deste país, para que, efetivamente, estas situações que não são visíveis e rotuladas como violências diretas, não é? Há bocadinho falava de uma coisa que eu acho que é muito interessante, até como reflexão, que é o conformismo que às vezes as pessoas têm. Não é? Tenho a cama e a roupa lavada e tal,
naquela célebre frase horrível, que não tem outro nome, que é quando se pergunta, tem o seu marido, como é que é? O meu marido é um santo de um homem, nunca me bateu. Portanto, ou seja, como nunca me bateu, já é um santo de um homem. Pressupõe-se que possa haver, e muitas das vezes é isto. Não, ele até tem um quartinho, é partilhado, sim, mas tem quarto. E tem comidinha, a horas. Como se isso fosse o único forma de podermos satisfazer as necessidades destas pessoas. Portanto, é muito pensar sobre isto, que não só naquilo que é a violência psicológica, da pressão psicológica que se faz, não só da violência física, dos maus tratos físicos que são evidentes, mas há aqui uma panóplia muito mais alargada de situações que nós, se calhar, não paramos para pensar que também estamos a exercer violência sobre os idosos, os vulneráveis e os não vulneráveis. Esther, como é que podemos prevenir a violência contra o idoso? Olha, sermos informados, querermos ser informados, não é? Também é importante nós querermos ser. E estarmos atentos às pessoas à nossa volta, porque a nossa vida é tão corrida, como já foi falado aqui, e às vezes não é por mal, porque é mesmo corrida, e às vezes não estamos atentos às pessoas que estão à nossa volta. É muito importante, porque às vezes nós passamos por uma senhora todos os dias e aquela senhora está a precisar de alguma coisa, mas como eu não percebo, porque estou a correr, um exemplo assim muito... mas aos nossos vizinhos, esta questão de sermos vizinhos e não nos ligarmos nenhuma. Eu felizmente vivo num prédio que não é assim. Estamos atentos, mas estarmos atentos uns aos outros, eu acho que é o fundamental. Ana, na sua perspectiva, Sim, que sim. mensagem é que também podemos aqui deixar relativamente a isto, e nós como é que podemos ajudar a prevenir a violência contra o idoso? Exatamente, nós como indivíduos, não é? Se calhar começando por olhar para as nossas relações familiares, tentar sair um bocadinho do automático, da vida corrida, não é? Aquela caricatura que falamos há pouco do idoso, portanto, parece que na ideia geral os idosos são todos iguais, já serão pessoas que pouco terão a acrescentar. Isto está um bocadinho no inconsciente de quase toda a gente, na medida em que se esquecem que está ali uma pessoa com uma série de vivências, que já teve a sua profissão, que entretanto se reformou. Provavelmente essa parte em que a pessoa deixa de trabalhar tem muito impacto no idoso, em muitos idosos, porque deixam de se sentir úteis. E, portanto, no fundo, é olharmos para o idoso assim, como olhamos para as outras pessoas, deixar de ter tanto essa... não é? Como alguém que só precisa dos tais cuidados e estar bem, e a pessoa está ali e trabalhar aquilo que temos que trabalhar, não só para os idosos, mas aquilo que está cada vez mais a perder-se, que é a empatia, a capacidade de olhar para o próximo, para o idoso, para quem cuida dele, para quem está à nossa volta, e isso é preciso mesmo trabalhar, porque estamos cada vez mais individualistas, estamos cada vez mais egoístas, estamos cada vez mais no tal automático em que os dias passam, os meses, os anos e as coisas são feitas já de uma forma, e há pouco tempo para parar, há pouco tempo para pensar. A sociedade capitalista focada na produção assim o exige, não é? E, portanto, acaba por sobrar muito pouco tempo para nós realmente trabalharmos essas relações às vezes familiares. E há efetivamente um afastamento, vai existindo um afastamento gradual dos pais, que quando eles provavelmente chegam a uma fase em que poderão ficar dependentes, há ali um fosso. Há muitas relações que depois não existem, não foram mantidas, não foram alimentadas, não foram por este dia-a-dia, por determinado, um variado número de razões, mas sim, promover mais estas redes de apoio que têm que existir. Estamos todos muito sozinhos com os mesmos problemas, fechados na nossa casa, não é? E alargar um bocadinho, como disse há pouco, a ver esta possibilidade de chegar a outras pessoas que estão na mesma situação ou que estão, não é? E estarmos um bocadinho mais atentos ao que se passa à nossa volta, não é? Tal pessoa que vemos todos os dias, que podemos ajudar, será que precisa de ajuda? Eu lembro-me quando surgiu a questão da pandemia, que não sei se chegou a ser uma campanha ou se foi uma coisa só das pessoas, não tenho bem ideia, mas havia muito essa preocupação depois com as compras para os idosos. E houve muita gente que se mobilizou
e que foi bater à porta dos vizinhos com quem nunca tinha falado. Olha, o senhor precisa de alguma ajuda, eu sei que vive sozinho. Portanto, precisamos de chegar a uma pandemia para não podemos, olha, não pode sair de casa, fica em casa agora 15 dias, não pode sair. E naqueles 15 dias a pessoa ficou em casa e só aí teve se calhar um bocado de tempo a pensar, olha, e aquele meu vizinho, será que ele, não é? E depois foi um gesto bonito, não é? Foi uma ideia bonita que surgiu, mas porquê é que essas coisas não existiam ou não continuam a existir? Essa preocupação de ir lá, olha, não é? Não tenho muito tempo, mas precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, esses pequenos gestos, porque nós mudar o mundo, se calhar não conseguimos, mas se todos quisermos mudar um bocadinho e olhar um bocadinho para o que está à nossa volta, conseguimos fazer aqui alguma diferença, não é? E acho que é, como indivíduos, como me perguntou, como indivíduos, acho que é mesmo isso, é o desacelerar, não é? Desacelerar um bocadinho e perceber realmente o que é que está aqui a acontecer, que eu posso, de alguma forma, intervir, ajudar, não é? Porque um dia também sou eu, lá está a tal empatia, um dia sou eu que posso precisar, ou que vou precisar, ou que... A palavra precisar não tem que ter sempre aquela conotação de dependência, mas precisamos todos uns dos outros, como seres sociais que somos, e tudo funcionaria melhor se tivéssemos mais essa noção e não tanto cada um por si, não é? E pronto, acho que é um bocadinho por aí. Olha, resta-me agradecer a todos por terem estado aqui presentes e a falar sobre este tema tão relevante. Muito tínhamos ainda também para falar, mas fechamos por aqui o Falar Informal. Obrigada a si que ficou desse lado e voltamos numa próxima. Obrigada.